Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Albino Chegança Júnior mais uma vez. E sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Esta é uma aula que aborda também um tema relacionado à geografia física do Brasil, né? No caso, como vocês estão vendo, diz respeito ao relevo do nosso país. Eu relembro também que no canal eu fiz uma playlist sobre os aspectos físicos do Brasil, certo? Onde eu falei no primeiro vídeo sobre a localização e extensão do nosso país, no segundo vídeo sobre os climas que existem aqui no Brasil e no último vídeo eu falei sobre os biomas. Em relação ao relevo, né, um dado importante que vocês precisam saber, obviamente, né, é que o Brasil, apesar de ser um país extenso, muito extenso, o quinto maior do mundo, né, o nosso país não possui uma variação de relevo tão acentuada como outros países, digamos assim, com dimensões continentais, tá? Isso porque o Brasil é um país com relevos, né, com formas de relevo de altitudes médias, como também de altitudes baixas, tá? Na imagem vocês estão vendo, né, o Pico da Neblina, que está na região norte do nosso país, mais especificamente no norte do estado do Amazonas. Esse pico da neblina tem quase 3.000 metros de altitude, quase 3 quilômetros, tá? Se a gente pensar nas maiores montanhas do mundo, né, é uma montanha, digamos assim, até que modesta, né? Se a gente pensar, se a gente for comparar, por exemplo, as grandes montanhas da Cordilheira dos Himalaias, por exemplo, e até mesmo aqui no nosso subcontinente, na América do Sul, se a gente for comparar, né, com a Cordilheira dos Andes, com as montanhas que estão nos Andes, ok? Antes de mais nada, também é importante que o aluno saiba o seguinte: no sexto ano, esse assunto de relevo foi ministrado também, né? Os estudantes com certeza já viram alguma coisa disso no sexto ano do Ensino Fundamental 2, como também no primeiro ano do ensino médio, onde tem o foco, né, nas bases da geografia física do nosso planeta. E quando a gente fala em geografia física, a gente está falando, obviamente, também da parte sólida do nosso planeta, ou seja, a gente está falando da parte continental, e os continentes, eles possuem diversas formas, tá? O relevo não é como se fosse uma mesa totalmente plana, retilínea, tá? Então, nós temos variações de altitude, lembrando que a altitude é a distância de algo em relação ao nível do mar. Então, quando a gente fala em relevo, a gente está falando desse quadro que apresenta diversas formas da superfície. E é exatamente isso que é o relevo. Relevo é as diversas formas que existem na superfície do planeta Terra. E dentro dessas formas, nós podemos dividir em três principais. Temos as cadeias montanhosas, que estão mais distantes em relação ao nível do mar. Aí temos também os planaltos, ok? Que já têm altitudes, digamos assim, médias. E também temos as planícies, né? Que formam as regiões de altitudes baixas que estão mais próximas em relação ao nível do mar. Então, quando a gente fala em Brasil, vocês têm que saber que o nosso país, apesar de ser muito extenso, é um país que não possui uma diversidade assim tão abrangente como outros países do mundo, ok? Ou seja, o Brasil, reforçando a mensagem, é um país de altitudes médias. Quando a gente fala altitude média, como eu acabei de falar, a gente está falando principalmente em planaltos. E também o Brasil é formado por muitas planícies, ou seja, a gente está falando de altitudes baixas, ok? É exatamente isso que nós vamos ver nos slides a seguir. Aqui o mapinha que mostra, né, isso que eu acabei de falar para vocês. Tá? A gente pode dividir o Brasil em três grandes compartimentos. Okay? Nós temos o Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Tá? Onde temos, obviamente, altitudes médias. Okay? E também temos as planícies. Né? As planícies estão próximas de grandes corpos d'água. Então a gente tem a planície que está próxima do Oceano Atlântico, a planície costeira.
a planície gaúcha também no sul do país. Aí temos a planície do Pantanal, que eu inclusive já falei na videoaula passada, que é onde ocorre a inundação, que marca essa região, essa parte do nosso país. E também temos uma enorme bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Amazonas, tá? A bacia do Amazonas, a bacia amazônica. Nessa região também temos altitudes baixas. Aí dentro do que nós chamamos de planalto, nós temos um planalto especial que inclusive está marcado com uma cor diferente aqui no mapa. A gente está falando do Planalto das Guianas, tá? Que é um planalto onde, digamos assim, temos as altitudes mais elevadas do nosso país, onde existem inclusive algumas cadeias montanhosas, certo? Onde estão, por exemplo, boa parte das maiores montanhas que existem no nosso país. No caso, como eu citei para vocês, o Pico da Neblina é um exemplar típico dessa região do nosso país, bem no extremo norte, perto da Venezuela, certo? Quase como se fosse uma região próxima, digamos assim, mais semelhante em relação à Cordilheira dos Andes que existe aqui na América do Sul. Então, basicamente, a gente consegue ver que o Brasil, perto dos corpos d'água, que é a Amazônia, Oceano Atlântico, região do Pantanal, que também é uma região muito irrigada por diversos rios, tá? Nós temos as planícies. Já as regiões um pouco mais distantes do Oceano Atlântico, nós temos os planaltos, ok? E no extremo norte nós temos região do nosso país com planaltos um pouco mais elevados que contam com algumas montanhas. Aqui no caso o Planalto das Guianas, perto obviamente da Guiana, do Suriname e também da Venezuela. Okay? Então basicamente isso é o que o estudante tem que entender quando nós falamos no relevo do nosso país. Altitudes médias e baixas, com predomínio de planaltos e planícies. E como aqui está informando no texto, os planaltos compõem a maior parte do território nacional. Já as planícies são verificadas principalmente no litoral costeiro do Atlântico, no Pantanal, no Pampa e também na bacia amazônica. Ok? Então, eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos dessa diversidade de relevo que existe no Brasil. Aquilo que eu já mostrei para vocês no primeiro slide, temos aqui o Pico da Neblina, que é a maior montanha do nosso país, certo? Quase 3.000 metros de altitude, está no norte, na região norte, especificamente no norte do estado do Amazonas, certo? Uma região que é muito desejada pelos alpinistas, né? É um enorme desafio para quem pratica essa modalidade de aventura, modalidade até mesmo a gente pode dizer como uma modalidade esportiva. Depois também na região norte, já no estado de Roraima, temos o famoso Monte Roraima, tá? Que aqui no caso a gente já tem um relevo que é diferente em relação ao Pico da Neblina. Vocês podem ver que o seu topo é plano, não tem aquele cume mais, digamos assim, pontiagudo, ok? E aqui a gente consegue ver que possui também uma escarpa mais íngreme, tá? Uma inclinação bem maior em relação ao monte, que tem aquele formato como se fosse um cone, né? Um cone invertido, digamos assim, que é característico de boa parte das montanhas do mundo, né? Mas aqui no caso a gente está falando de um platô, certo? Então é uma montanha com uma altitude bem elevada, só que no caso vocês estão vendo aqui que possui o cume mais achatado, bem mais achatado, sem aquele aspecto pontiagudo, certo? Que característica, que é uma característica importante, né? Também do que a gente chama de chapadas, tá? Que também podem ser chamadas também de tabuleiros, beleza? Por conta desse aspecto do seu cume que é mais plano, ok? Isso a gente consegue ver também em outras regiões do nosso país. Aqui no caso tem aqui a chamada Chapada Diamantina, certo? Que igual ao Monte Roraima conta com diversos planaltos, ou seja, platôs, né?
que tem esse cume aqui plano. Okay? Isso é o que caracteriza uma chapada, que também pode ser chamada de, como eu falei para vocês já, de tabuleiro. Okay? Aqui no caso a Chapada Diamantina, que está no estado da Bahia, região nordeste do nosso país, mas que também está relativamente próxima ao centro-oeste. Já quando a gente vai também em direção ao sudeste, nós temos também algumas montanhas bem famosas e com uma altitude considerável também. Tá? Aqui no caso tem o Pico das Agulhas Negras, tá? Que está no estado do Rio de Janeiro. Tá? E aqui vocês conseguem ver também esse aspecto mais pontiagudo no seu topo. Okay? Vocês já conseguem ver também uma mescla, né, dessa formação rochosa juntamente com a Mata Atlântica, um aspecto um pouco mais verde. Continuando no sudeste, já no estado de São Paulo, inclusive já na capital paulista, né, nós temos também o Pico do Jaraguá, que representa também, juntamente com o Pico das Agulhas Negras, né, uma região formada por planaltos. Lembrando que os planaltos eles podem ter esse aspecto mais pontiagudo, como também aquele aspecto mais retilíneo das chapadas. Ambos são planaltos, tá? E também, mais um exemplo aqui desse planalto que está no sudeste, né? Nós também temos um cartão postal do estado do Rio de Janeiro, que é o chamado Dedo de Deus. Okay? A gente poderia até citar também o famoso Pão de Açúcar, que também representa esse tipo de relevo, representa o planalto que existe no nosso país. Aí quando a gente fala em planícies, né, vocês já podem ver aqui na imagem, que estamos falando de uma região também plana, que o nome já indica isso, certo? E com altitudes bem baixas, que por conta disso faz com que existam os fenômenos da inundação e do alagamento. Que aqui no caso estamos falando da região do centro-oeste, da região do Pantanal, que está em dois estados, Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. E, semelhante à planície do Pantanal, também temos a planície gaúcha, certo? Que está no extremo sul do nosso país. Aqui a gente consegue ver que não existe uma variação de altitude acentuada, ok? Não tem, como a gente costuma dizer, o chamado relevo acidentado, ok? Lembrando, algo importante também que vocês precisam entender, é que o planalto e planície não se diferenciam apenas por conta da altitude, certo? Os planaltos, apesar de estarem em altitudes mais elevadas, por conta disso eles recebem, melhor dizendo, o processo de erosão, certo? Quanto maior a altitude, maior é o processo de erosão, ou seja, maior o processo de fragmentação das rochas, certo? Em contrapartida, as planícies, elas costumam receber a erosão que vem de regiões de altitude mais elevada. Isso faz com que as planícies sejam consideradas regiões, certo? Formas do relevo, melhor dizendo, marcadas pelo processo de sedimentação. Okay? Então, não pensem apenas que o único critério que diferencia planalto e planície tem a ver com a altitude. Esses processos também definem o que é um planalto e definem o que é uma planície. Planalto, maior existência do processo de erosão, e planície, maior existência do processo de sedimentação. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e bons estudos a todos e tchau, tchau!